un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando en la tormenta, su mirada me alienta y otra vez me deja ver que ha sido fiel. Ha sido fiel, Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, Él ha sido fiel y por siempre lo será. Y por siempre lo será. Nós somos família, nós somos família. Estamos aqui pra te acolher, Nós somos família, Igreja Batista Brasileira de Washington, D.C. Sejam bem-vindos à transmissão online da Igreja Batista Brasileira em Washington, D.C. Hoje é o primeiro domingo do mês de setembro. Uma alegria muito grande começar este mês com vocês. Nós estamos aqui na América do Norte terminando o verão e aí no Brasil está começando a primavera. E são estações lindas. Aqui está começando o outono e eu quero convidar você a desfrutar tanto do outono como da primavera na presença de Deus, glorificando ao Senhor que comanda e move todas as estações e cria as paisagens mais diferentes
A minha oração é que Deus esteja te abençoando nessa estação da sua vida. Eu te convido a participar nesse momento ao primeiro cântico desta tarde, deste encontro de hoje. Abra o teu coração e expresse a sua devoção, a sua gratidão a Deus e declare o fato de que só o Senhor é o nosso Deus e a Ele nós devotamos todo louvor, toda a adoração. Walked among the shadows, you wiped my tears away. I felt the pain of heartbreak, I've seen the brighter day. I pray prayers to heaven from my lowest place. I have held your blessings, God, you give His hate away. No matter what I have, your grace is enough. And no matter where I am, I'm standing in your love. On the mountains I will bow my life to the one who sees me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God of the hills and valleys. Hills and valleys, God of the hills and valleys, I am not alone. I've watched my dreams get broken. In you I hope again. No matter what, I know I'm safe inside your hand. On the mountains I will bow my eyes to the one who sets me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God of the hills and valleys. Hills and valleys, God of the hills and valleys, I am not alone. Father, you give and take away every joy and every pain. Through it all, you will remain. Over it all, Father, you give and take away every joy and every pain. Through it all, you will remain. Over it all. I will bow my life to the one who set me there. In the valley, I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God of the hills and valleys. Hills and valleys, God of the hills and valleys, I am not alone. God of the hills and valleys. Hills and valleys, God of the hills and valleys, I am not alone. Agradeço sempre a todos vocês que têm contribuído com os desafios da nossa igreja, da IBBWDC, a vocês que têm contribuído com seu dízimo, com a sua oferta, que têm sido fiéis, que têm nos apoiado, nos suportado na voluntariedade também. Nós estamos entrando na terceira fase da reabertura das atividades no lugar onde nós estamos e em breve nós vamos anunciar quando nós realizaremos nosso primeiro encontro com várias restrições. Isso vai acontecer e eu peço a vocês que estejam orando. Nós vamos continuar realizando nossa distribuição de cesta básica aos sábados pela manhã e eu agradeço mais uma vez a todos vocês que têm contribuído voluntariamente, que têm dado as suas ofertas
E eu quero pedir a você também que adote uma ou mais famílias para doar cesta básica na campanha de alimentação que nós estamos fazendo através da Missão Sal no Brasil. Faça isso, escreva no seu envelope ou mande na sua contribuição online apenas a informação Missão Sal. Ou então você escreva no envelope que você envia para nosso escritório Missão Sal. Eu agradeço à Igreja Batista do Washington. Para fazer a sua doação, basta acessar o nosso site www.ibbwdc.org e logo abaixo clique em Como Doar. Você poderá fazer a sua entrega de dízimos e ofertas com cartão de crédito, transferência bancária, mensagem de texto, ou também você pode enviar um cheque pelo correio para o nosso endereço que aparece logo abaixo. A qualquer momento durante o culto, você poderá direcionar a câmera do teu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e você será direcionado diretamente para a página de como doar em nosso site pelo navegador de internet do teu celular. Deus te abençoe. You are my joy. You are my song. You are the well, the one I'm drawing from. You are my refuge, my whole life long. Where else would I go? Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. And when I feel like I'm all alone, your love defends me. Your love defends me. Day after day, night after night, I will remember you're with me in this fight. Although the battle rages on, the war is already won. I know the war is already won. Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. And when I feel like I'm all alone, your love defends me. Your love defends me. Singing hallelujah. You're my portion, my salvation. Hallelujah. You're my portion, my salvation. Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. And when I feel like I'm all alone, your love defends me. Your love defends me. Nós somos vida, verdade, vencer. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Salmos 37, 5. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Romanos 10, 9. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Grace of Lord Jesus.
be with God's people. Amen. Revelations 22:21. Bye-bye. 1 Corinthians 2:9. No eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23:1. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Josué 1:9. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Lord, you are great, you are really worthy of your praise. No one can completely understand how great you are. Psalms 145:3. Tudo é possível que ele fique. Marcos 9:23. God's grace has saved you because of your faith in Christ. Your salvation doesn't come from anything you do. It's God's grace. Ephesians 2:8. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them how to obey Christ. 2 Corinthians 10:5. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3:5-6. Tchau, pessoal! Não se deixe vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Romanos 12:21. Tchau! Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Proverbs 4:23. O Senhor está perto de todos os que pedem a sua ajuda, com o coração sincero. Salmos 145:18. Deus é meu refúgio, a minha fortaleza. Meu Deus é quem confio. Salmos 91:2. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Psalm 46:10. This is then how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Matthew 6:9. My God turns my darkness into light. Psalm 18:28. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Salmo 25:1. Pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me by quiet waters. He restores my soul. He guides me to the right path for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table for me before my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Psalm 23. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar, obedecer toda a lei. Romanos 13:10. Nós somos liberdade em si. Nós estamos então iniciando neste mês de setembro, hoje que é o primeiro domingo,
uma série chamada Não Sofra Só. E nessa série nós vamos tratar de sofrimento, de dor e outros assuntos relacionados. Esse tema faz parte da campanha que está acontecendo agora, chamada Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização da prevenção contra o suicídio. Por que Setembro Amarelo? Por que setembro? Porque no dia 10 de setembro é o Dia Mundial, o Dia Internacional de Conscientização contra o Suicídio. Por que amarelo? Porque amarelo é o símbolo internacional de atenção. Sempre que você vê em alguma cena, no semáforo, o amarelo é atenção, numa cena de crime é atenção, numa obra, numa construção, em um incêndio, a cor amarela está relacionada com a atenção. Então, Setembro Amarelo é a atenção voltada para a questão do suicídio. Nós precisamos colocar atenção nisso, e é triste, é lamentável que exista o Setembro Amarelo, que tenha que existir o Setembro Amarelo. Por que existe o Setembro Amarelo? Por quê? Por causa dos índices, das estatísticas. A cada 4 segundos, a OMS nos informa que uma pessoa comete suicídio. Então, enquanto nós estamos realizando esse encontro, enquanto você está participando desse encontro, a cada 4 segundos, alguém no mundo está cometendo suicídio das mais variadas formas. Na sua maioria são pessoas do sexo masculino, mas pessoas de idades diferentes, crianças, adolescentes, adultos, idosos, homens e mulheres estão cometendo suicídio enquanto nós estamos conversando. No Brasil, por dia, em média, 32 pessoas dão cabo de suas vidas. Por causa desses números, existe então o Setembro Amarelo. E hoje nós vamos falar, eu vou levar em consideração o fato de que nos bastidores do sofrimento, as motivações da nossa fé são confrontadas. E essa afirmação existe pelo fato de que muitas pessoas com as quais eu tenho lidado, eu tenho convivido, gostariam de viver uma vida de fé em Deus. Mas quando olham para cenas de sofrimento, questionam se vale a pena servir, adorar, crer em Deus. Teve um filósofo da contemporaneidade famoso chamado David Hume, que ele levantou a seguinte questão: se Deus existe, ou Ele é bom ou Ele é todo-poderoso. Ele não pode ser as duas coisas. E essa questão, que foi a questão levantada pelo filósofo, é uma questão que é uma questão filosófica levantada pela maioria das pessoas o tempo inteiro diante dos sofrimentos. Por exemplo, quando as pessoas olham para as cenas do Holocausto, para as cenas de morte da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, de todas as guerras, quando as pessoas olham para a violência urbana, para a violência no campo, para os requintes, né, os crimes cometidos com requintes de crueldade que acontecem no mundo o tempo inteiro, quando as pessoas olham para o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, quando as Torres Gêmeas foram atingidas, quando aquele avião caiu na Pensilvânia, quando outro caiu aqui no Pentágono, quando milhares de vidas foram ceifadas de uma vez só, quando olham para aquela cena de 2004, quando aquele tsunami banhou a Indonésia e milhares de pessoas morreram, quando em 2010 aconteceu aquele tremor de terra que abalou o Haiti, principalmente a sua capital, e milhares de pessoas que já viviam numa situação de pobreza, tiveram a pobreza aumentada, a miséria aumentada. E agora em 2020, recentemente, vocês viram o que aconteceu lá em Beirute, capital do Líbano. Um lugar explodiu uma bomba que arrasou, destruiu metade da capital do Líbano. Metade de Beirute foi destruída, e com isso vidas também foram dizimadas. E agora em 2020, o que está acontecendo através do coronavírus, milhares de pessoas estão adoecidas, sendo internadas, essas coisas todas que têm acontecido. E as estatísticas, quando as pessoas olham para as estatísticas do número de suicídios, a cada 4 segundos uma pessoa comete suicídio, e por dia, em média, 32 pessoas cometem suicídio no Brasil. Quando as pessoas olham para isso tudo, elas questionam: ou Deus é bom ou Ele é todo-poderoso. Se Deus é bom, e de fato Deus é bom, Ele não gosta de ver isso, Ele se entristece com essas coisas todas, mas Ele não é todo-poderoso, porque Ele não impede que essas coisas aconteçam. Ou então Ele é todo-poderoso. Ele é todo-poderoso, Ele pode impedir que essas coisas aconteçam, só que Ele não impede, porque Ele não é bom.
É por isso que é levantada essa questão, esse questionamento em relação ao caráter de Deus. Ou ele é bom, ou ele é todo-poderoso. Se ele existe, ou ele é bom, ou ele é todo-poderoso. Bem, para tratar desse assunto, a primeira questão que eu levanto é que é melhor nós não começarmos questionando o caráter de Deus, porque Deus é sim bom e é todo-poderoso. E o sofrimento no mundo não é uma questão cuja responsabilidade pode ser colocada sobre Deus, porque se nós nos remontarmos, se nós voltarmos para o tempo e formos ver o plano original de Deus, se formos para o livro do Gênesis, que é a nossa base de fé, de crença, nós vamos ver que no capítulo 1 e 2, Deus criou um mundo bom, um mundo perfeito, estava tudo ok, as relações eram boas, as relações interpessoais eram boas, a relação conjugal que existia era boa, a relação ecológica, o relacionamento com o ecossistema era bom, o corpo, a saúde era boa das pessoas, tanto física como mental, relacionamento com Deus, com o Criador era bom, tudo muito bom. Só que quando você vai para o capítulo 3, você percebe que aquele sistema entra em colapso. E o C.S. Lewis, no seu livro, onde ele trata do problema do sofrimento, nos diz o seguinte: ele fez todas as coisas boas. E quando o C.S. Lewis diz isso, ele se baseia em Gênesis 1:31, que diz que quando Deus terminou a criação, ele viu que tudo que ele fizera era bom, era muito bom. E aí ele tirou um dia de folga, né? Deus estabeleceu o Shabá para descansar e saiu por aí, saiu pelas ruas da criação para contemplar aquilo que ele fez e que era muito bom. Então C.S. Lewis faz essa afirmação, baseado nisso. Ele fez todas as coisas boas. Uma das coisas boas que ele fez foi o livre-arbítrio das criaturas racionais por sua própria natureza, que incluía a possibilidade do mal. E as criaturas, dispondo dessa possibilidade, se tornaram más. É muito interessante que o C.S. Lewis não atribui a Deus a culpa pelo sofrimento, mas ele se reporta aqui, se refere ao livre-arbítrio. E eu gostaria de apresentar para vocês nesse momento 4 canais do sofrimento humano. O primeiro deles é o que eu acabei de falar, um sistema em desequilíbrio. Nós estamos em um sistema em desequilíbrio. Capítulo 1 e 2, o sistema está em condições normais de pressão e temperatura, de temperatura e pressão. Está tudo bem, está tudo ok, os relacionamentos são todos bons, o relacionamento interpessoal, os relacionamentos com Deus, enfim, está tudo muito bom, muito bem na criação. No capítulo 3, então, vem o colapso. É mais ou menos igual quando a internet não está funcionando, e aí você chama assistência técnica, e aí eles dizem que o sistema está instável, por causa das chuvas ou por algum problema técnico, e aí você tem que esperar a estabilidade. O sistema, então, ficou em desequilíbrio porque o ser humano, no seu livre-arbítrio, decidiu não estar debaixo do cuidado e do amor de Deus. O segundo motivo são as decisões equivocadas. Decisões equivocadas que não tem nada a ver com o sistema em desequilíbrio. As decisões equivocadas têm a ver com escolhas que são feitas. Por exemplo, a sua conta no banco fica negativa, não tem nada a ver com o sistema em desequilíbrio. Tem a ver, sim, com o fato de você gastar mais do que o que você ganha, de você não ter disciplina financeira. Se você não cuida do seu corpo, certamente ele ficará adoecido, e isso, nesse exato momento, não tem nada a ver com o sistema em desequilíbrio, mas tem a ver com o seu relaxamento em cuidar do seu corpo, em não se alimentar corretamente, em ter hábitos nocivos. E se você tem um aparelho eletrônico, se você tem um automóvel, se você tem qualquer objeto e não cuida bem, ele vai estragar. Isso não tem nada a ver com o sistema em desequilíbrio, tem a ver com escolhas, decisões que você faz, que nós vamos fazendo, e isso causa sofrimento. Outra causa de sofrimento são as disciplinas de Deus. Quando Deus disciplina os seus filhos, Hebreus 4:12 está escrito que o pai disciplina o filho que ama. E muitas vezes, dentro de um sistema em desequilíbrio,
fazendo uso do nosso arbítrio, da nossa vontade, nós nos desviamos da presença de Deus, nós fazemos coisas que não agradam a Deus. E aí Deus, de uma forma disciplinar, traz para nós sofrimento para que nós possamos ter a rota da nossa vida realinhada. Assim como um pai faz com os filhos, age de forma disciplinar para que através de um sofrimento, seja ele qual for, o filho volte a um comportamento que seja correto. E uma última causa de sofrimento são as ações intimidadoras do diabo. Ação intimidadora do diabo. Isso não tem nada a ver com sistema de desequilíbrio, não tem nada a ver com as nossas escolhas, não tem nada a ver com disciplina de Deus. Tem a ver sim com a ação opressora do diabo para fazer com que nós blasfememos o nome de Deus. Fazer com que nós duvidemos do amor de Deus, do cuidado de Deus, da ação graciosa e misericordiosa de Deus. Para que as pessoas ao nosso redor digam assim: onde está o seu Deus? Você falou que Deus existe, o seu pastor fala que Deus é amor, onde está esse Deus que tanto te ama? Então, nós vimos agora essas 4 fontes, esses 4 canais. A partir de agora, eu gostaria de compartilhar algo a respeito de sofrimento relacionado com Jó. Jó é conhecido pelo seu sofrimento, pela sua paciência, e a história dele é bem emblemática para nos falar a respeito do sofrimento e dos bastidores do sofrimento. E a mensagem de hoje tem como tema assim: por que você crê em Deus? O que faz você acreditar em Deus? É pelo fato de Deus é, quem diz ser, ou pelo fato dele ser um abençoador? E na história de Jó nós vamos ver isso. O livro de Jó, os escritos de Jó, datam de aproximadamente 1500 aproximadamente anos antes de Cristo. E é uma história que pode nos abençoar muito no dia de hoje, especialmente o capítulo 1. Eu vou começar a ler e nós vamos fazer algumas considerações. Jó 1, de 1 a 5. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 10.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Nós temos então aqui no texto que acabamos de ler algumas características do Jó. E eu gostaria então de fazer com você aqui a biografia dele baseada nesses 5 primeiros versículos do capítulo 1 de Jó. O verso 1 nos diz que ele era íntegro e justo. Em primeiro lugar, Jó era íntegro e justo. Isso significa que ele era uma pessoa inteira, que ele era a mesma pessoa em casa, no trabalho, na rua, na igreja. Ele era a mesma pessoa. E isso é muito importante. Se tem algo que pode contribuir com a nossa saúde emocional, é sermos a mesma pessoa em todos os contextos. Jó era uma pessoa, então, íntegra. É diferente daquelas outras pessoas que parecem esquizofrênicas. Em um ambiente ela tem um comportamento, em outro ambiente é uma outra pessoa diametralmente oposta. Eu vi uma história de uma menina que disse assim: mamãe, por que a gente não muda para a igreja? Porque lá na igreja o papai é tão bonzinho. Existem pessoas que realmente elas têm performances diferentes em diferentes lugares. Mas Jó era íntegro. Era íntegro e justo. Justo significa que ele pagava os seus empregados, pagava também os seus fornecedores. Não apenas pagava, mas pagava de forma justa. Em segundo lugar, ele era um homem temente a Deus. Verso 1 ainda diz que ele era temente a Deus e evitava o mal. Temente significa que ele reverenciava, que ele respeitava a Deus. Ele era essa pessoa. Ele cuidava do que falava, ele cuidava das suas atitudes, ele cuidava do seu tempo na presença de Deus, ele aproveitava o tempo na presença de Deus. Jó, então, era essa pessoa que respeitava a Deus, que considerava a presença de Deus e, por causa disso, evitava o mal. Porque quem teme, quem respeita, quem reverencia, evita o mal. Jó tinha consciência da presença de Deus. Deus não estava
como as outras pessoas. Você pode ser uma pessoa diante do público e outra pessoa fora daquele público. Mas no caso de Jó, ele sabia que Deus estava em todo lugar. Então ele evitava o mal, não por causa da família, não por causa dos empregados, não por causa das pessoas da igreja que ele frequentava, mas ele evitava o mal por causa do temor que ele tinha de Deus. Quem teme a Deus evita o mal. Terceira característica de Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, verso 2. Ter 7 filhos significa riqueza. Ele tinha 7 filhos que tomavam conta dos negócios, ele tinha 7 filhos que o protegiam, e ele tinha 3 filhas que faziam carinho quando ele chegava em casa, um café, enfim. Outra coisa, ele era o mais rico do Oriente, de acordo com o verso 3. Ele era o homem mais rico do Oriente. Pensa num sheik do petróleo dos Emirados Árabes. Jó era isso, era o homem mais rico, e a riqueza dele, de acordo com esse texto, não está relacionada com terras, mas com variedade de animais. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, boi, jumentos, e muita gente a seu serviço. Ele então era um cara que tinha muito dinheiro, era o mais rico do Oriente, era o mais rico do Oriente na época dele. E uma outra característica, número 5, ele tinha harmonia familiar. O verso 4 nos diz que seus filhos costumavam dar banquetes em casa e convidavam suas 3 irmãs para celebrarem com eles. O verso 4 nos diz isso. É muito interessante pensar aí que a esposa Jó e a esposa dele tinham festa o ano inteiro, porque se eles tinham 10 filhos, imagine, a cada mês deveria ter uma festa. Levando em consideração que as festas duravam uma semana, era bastante festa durante o ano. E os irmãos se encontravam, todos eles se encontravam na mesma casa. Imagine aí os primos, os sobrinhos, imagine aí as noras, os genros, aquele tanto de pessoa, todos reunidos nas suas casas. Jó então dava para cada um deles uma casa, porque ele tinha muito dinheiro, e nessas casas aconteciam essas festas onde havia harmonia familiar. De acordo com o verso 4, havia uma harmonia familiar. Eu quis destacar isso porque a harmonia familiar não existe porque tem dinheiro. Muitas vezes, uma família que tem muito dinheiro, não existe amor entre os irmãos. Mas na vida de Jó havia isso. Embora fosse rico, eles eram unidos, eles se amavam. Isso é lindo. E em último lugar, Jó era um líder espiritual em sua família. No verso 5 nos diz que quando terminava uma dessas festas, sempre, Jó chamava toda a família e orava, porque ele temia que um dos filhos houvesse amaldiçoado a Deus. Então Jó era um homem que temia a Deus. Se você olha então para a história de Jó, parece aquelas propagandas de margarina. Uma família ideal, era uma vida ideal, tudo muito bom na vida de Jó. E a partir do versículo 6 agora, nós vamos entrar nos bastidores do sofrimento, onde as motivações da nossa fé são confrontadas. E eu gostaria que nós fizéssemos agora uma anatomia do sofrimento baseada na história de Jó. E essa anatomia eu dividi em 4 partes. A primeira é o encontro, depois vem o testemunho, depois vem a acusação e depois a permissão. Isso que eu acabei de falar parece em termos jurídicos, mas é mesmo. Eu fiz de propósito, porque houve um encontro, e esse encontro foi num tribunal, no céu, na eternidade. Estava acontecendo lá um evento em que os anjos iriam se encontrar com o Todo-Poderoso. Nós encontramos isso no texto, no capítulo 1, verso 6, quando diz: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás. É muito interessante pensar que a palavra Satanás é a tradução de uma outra palavra que é o acusador. Olha que interessante, ele é o promotor. E então está escrito aqui, a melhor leitura seria: e o acusador também veio com eles. E o verso 7, o Senhor disse a Satanás, ao acusador, de novo é o acusador: de onde você veio? E aí ele respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Então, nós temos aqui o encontro, e o acusador entra aqui de intrometido, de bicão, num lugar onde ele não deveria estar, e ele vem de perambular a terra. Ele estava perambulando a terra, espionando a vida das pessoas. Para quê? Para acusar. E aí em seguida, nós temos um testemunho.
Então, nós temos aqui, são termos jurídicos, nós temos o acusador, nós temos aqui o encontro, o tribunal, nós temos aqui o testemunho em relação a um terceiro, nós temos em seguida a acusação a esse terceiro e por último nós temos a decisão do juiz, que é uma permissão. E aí nós temos aqui o testemunho. Olha só o que Deus diz. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Deus fala assim: olha, você já prestou atenção no meu garoto? Você prestou atenção no Jó, nessa pessoa que me serve? Percebeu como ele é íntegro, como ele evita o mal, como ele é uma pessoa que me teme? Você percebeu a família dele? Já percebeu a espiritualidade dele? Em nenhum momento Deus fala assim: você olhou para Jó, você deu um olhar, reparou na vida do Jó, você viu que ele não peca? Não fala isso, porque Jó pecava, e no diálogo dele, na história toda dele, fica claro que ele era um pecador, mas ele resolvia o seu problema de pecado com confissão. Isso é muito interessante, é importante pensar a respeito disso. Então Jó era alguém que era digno do apreço de Deus. E a respeito desse assunto eu gostaria de dizer que nosso acolhimento em relação a Deus não acontece porque nós somos pessoas perfeitas. Não é por causa disso. Mas acontece por causa do sacrifício de Jesus na cruz, por causa da graça, da misericórdia de Deus. Nós somos acolhidos por Deus. Mas uma segunda coisa muito importante é que a nossa integridade, o nosso temor a Deus, a nossa reverência, o nosso respeito a Deus, podem fazer Deus sorrir. Isso é interessante. Não diz nada, nossa integridade em relação à nossa salvação não diz nada, mas faz Deus se alegrar. Deus então olhava para Jó com um sorriso nos lábios, com alegria, e da mesma maneira ele faz isso em relação aos filhos todos dele, que ele tem sobre a face da terra, que ele sempre teve. Vamos em frente. Terceiro lugar, vem a acusação, verso 9 a 10. Será que Jó, o acusador, disse assim, não tem razões para temer a Deus? Olha só o que ele fala. Ele está levantando as intenções de Jó, que Jó tinha segundas intenções em relação a Deus. Ele diz assim: acaso não pusesse uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. E o verso 11 diz assim: estenda a tua mão e retira tudo e vê se ele não blasfema. Olha que coisa interessante. Ele então questiona aqui a integridade de Jó. Ele fala assim: olha, Jó só está fazendo o que ele está fazendo por causa das bênçãos. Você colocou uma redoma ao redor dele, nada de ruim acontece na vida dele. Tira isso tudo dele para você ver se ele vai continuar te amando. No sofrimento, as motivações da nossa fé são de fato confrontadas, sim. E isso aqui é algo muito importante para nós pensarmos, porque me parece que na igreja, de forma geral, na minha igreja, na igreja evangélica, na igreja cristã dos nossos dias, as pessoas estão muito mais interessadas na bênção de Deus do que no Deus da bênção. Eu ouço pessoas se encontrando para testemunhar a bênção, orando por bênção, se alegrando por causa da bênção, chorando e perdendo a fé e amaldiçoando a Deus e abandonando a fé e a igreja porque não recebe a bênção. Então as pessoas vivem em função de bênção. Eu olho para a cara das pessoas porque elas não estão conseguindo aquilo que elas gostariam de conseguir, elas ficam cabisbaixas, ficam mal-humoradas. Por quê? Porque são movidas à bênção, elas não são movidas à fé em Deus. Isso é preocupante. Nos bastidores do sofrimento, as nossas motivações são questionadas, sim. E é isso que Jó está sendo testado. E aí vem a permissão. O juiz dá a permissão no verso 12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não tire a vida dele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. 3 coisas importantes que eu gostaria de considerar nesse momento. A primeira delas é que a vontade, que o sofrimento está debaixo da vontade permissiva e soberana de Deus, o tempo inteiro, ainda que seja o sofrimento causado por intimidação do diabo, que é o caso aqui
de Jó. Jó não vai começar a sofrer agora porque o sistema está em desequilíbrio, não é por causa de decisões erradas, não é por causa de disciplina de Deus, mas por causa de uma intimidação de Satanás para ver se ele realmente cria em Deus ou para ver se ele vai blasfemar contra Deus. E esse tipo de sofrimento está debaixo da vontade soberana de Deus. Isso é muito importante. Segunda coisa importante que eu gostaria de destacar é o fato de que Deus não nos testa, nos prova além das nossas forças. Nós não somos provados além das nossas forças. Você olha para esse texto aqui, daqui a pouquinho, você vai ler que vai ser tirado de Jó tudo que ele tem. Vai ser tirado em um só dia, vai ser tirado as fazendas, as riquezas, os animais, a casa e os filhos, até os filhos. Aí você fala assim, mas até os filhos, por que os filhos? Mexem em tudo, mas não mexem nos meus filhos. Por que mexer nos meus filhos? Uma punhalada terrível. Mas aí, eu não tenho tempo para discorrer a respeito desse assunto. O que eu aprendo é quando lá antes, no verso 5, nós lemos que ele era um homem temente a Deus, porque ele orava sempre que terminava a festa, ele orava pelos seus filhos, ele apresentava sacrifícios a Deus pelos filhos, sacrifício mediatório pelos seus filhos. Ele orava intercessoriamente pelos seus filhos, porque ele sabia que eles estavam nas mãos de Deus. Então, quando ele perde os seus filhos, ele entende que há um plano de Deus, há um cuidado de Deus, e que, ou seja, na vida ou na morte, aqueles filhos estariam na presença de Deus, e isso faz com que ele atravesse o sofrimento e consiga superar aquele sofrimento, como vai ser o final da história. E aí no final, então, nós temos essa permissão, onde nós aprendemos que a vontade soberana de Deus está acima de todo e qualquer sofrimento, seja ele qual for, que nós não somos provados além dos nossos limites. Deus nos dá limite, Deus nos dá capacidade. É por isso que nós precisamos orar o tempo inteiro. Ore pelos seus filhos, ore pelo seu cônjuge, porque nós vemos algo muito interessante daqui a pouco. A terceira observação que eu faço aqui é que Jó fica humilde diante do sofrimento, diante das perdas que lhes vão acometer. Toda perda que vai acontecer na vida de Jó, ele fica humilde. Da onde vem essa humildade? Vem de discernimento espiritual, que acontece através de uma vida que está na presença de Deus. Jó tinha uma teologia. Uma coisa interessante que aconteceu aqui, se você olha para o capítulo 2, verso 9, está escrito lá que a esposa dele falou assim, olha, blasfema contra o seu Deus. A única coisa, Deus deu autorização para o diabo falar assim, olha, tirem tudo que ele tem, toquem tudo que ele tem, tira tudo dele, só não tira a vida. Só que o diabo preservou a esposa dele. Olha que coisa louca. Mas aí o que a mulher dele fala? Blasfema contra esse seu Deus, depois se mata. Capítulo 2, verso 9, acaba com sua vida. Parece aquela história de alguém que tudo dava errado, era tudo negativo, e a única coisa positiva que ele teve na vida foi quando ele fez o teste para o HIV, deu positivo. Ou seja, tudo negativo na vida dessa pessoa. Foi isso na história de Jó. Tira tudo dele. Aí você fala assim, poxa, mas foi preservada a esposa, que coisa boa. Coisa boa nada, era uma mulher horrível na vida dele. Isso nos faz pensar numa lição que nós precisamos ser sensíveis às pessoas que estão ao nosso redor. A esposa em relação ao marido, o marido em relação à esposa. Porque naquele período da vida, essa pessoa pode estar sendo levada por Deus para o deserto, para uma disciplina, para subir um grau a mais na sua vida espiritual. A pessoa está no meio de um deserto, ou então ela está vivendo uma intimidação diabólica naquele período e precisa do quê? Precisa de suporte, precisa de apoio, precisa de intercessão, precisa de compreensão, precisa de solidariedade. Isso pode acontecer em relação ao cônjuge, em relação aos pais, em relação aos filhos, em relação aos amigos, em relação aos irmãos na fé. Precisamos pedir a Deus esse discernimento em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Nós vamos ver isso na próxima semana, que os amigos de Jó não eram essas pessoas sensíveis ao sofrimento, apesar de que tentaram ser. Mas vamos lá. Por que Jó age de forma humilde? Porque ele tinha uma vida na presença de Deus, ele tinha discernimento espiritual, mas tinha uma teologia por trás dele. E a teologia que estava por trás dele
está no capítulo 1, ainda versos 20 a 22. Ao ouvir isso, Jó levantou-se. Ouvir isso o quê? Que tudo foi acabado, que ele não tinha mais nada. Tudo foi destruído, os filhos todos morreram, tudo acabou, toda a riqueza acabou. Então, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração. Não foi em blasfêmia, não foi em amaldiçoamento de Deus. Ele prostrou em adoração, porque ele tinha o quê? Ele tinha a teologia certa, a teologia correta. E nós podemos ver a expressão da teologia correta no verso 21, que diz assim: e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. E se eu pudesse acrescentar uma frase, eu escreveria aqui: e Deus sorriu. E Deus sorriu. Olha aí. Deus sorriu para quem? Deus sorriu para Satanás. Deus olhou para a cara de Satanás falando, tá vendo? O amor é viável, o amor é possível, o amor da criatura pelo Criador é possível. Jó não me ama, Jó não me adora, não é pelas coisas que eu dou a ele, mas pelo que eu sou na vida dele. Quem é você diante de Deus? Eu fico pensando nisso hoje. Se as coisas que você tem hoje fossem tiradas, se Deus hoje falasse assim para você, olha, aquilo que você está pedindo para mim o tempo inteiro, eu não vou te dar não vou te dar nunca. Você vai ter vários anos de vida, mas você não vai ter essa bênção. Você não vai ter, você sabe do que eu estou falando. Se Deus olhar para você agora e falar, olha, aquilo que você tem pedido você não vai receber. A minha pergunta é, você vai acordar amanhã e vai adorar a Deus? Você vai ter um sorriso no lábio e na alma, só porque Deus é Deus. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque tem gente que fica pensando assim, que Deus só pode dar, Deus não pode tirar. E Deus tem que dar. Mas se Deus não quiser, Deus não vai dar. A grande questão na nossa fé é o objeto da nossa adoração. É a bênção de Deus ou é o Deus da bênção? É por isso que eu comecei com essa afirmação. Eu estou girando em torno disso, que no sofrimento as motivações da nossa fé são confrontadas o tempo inteiro. Eu gostaria que hoje, que você que está sofrendo, está aí reclamando da vida, cheio de frustração, que você pensasse a respeito de por que você está aqui agora me ouvindo, por que você participa de uma igreja, por que você diz que adora o Deus de Israel, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Se ele parar de te abençoar, você vai continuar adorando-o. Se ele continuar te abençoando, se ele deixar de te abençoar, você vai participar dos nossos cultos, da nossa adoração, seja presencial ou virtual. Você vai orar. Se ele parar de te abençoar, ou você vai se desviar da presença dele. Então, para pensar. Você serve a Deus e você adora a Deus, ou você serve as bênçãos de Deus e adora as bênçãos de Deus? Porque o nosso Deus quer ser amado e adorado pelo que Ele é, não pelo que Ele dá, pelo que Ele pode dar. Nós vemos duas outras passagens onde isso aconteceu. Uma está em Daniel 3, 17 e 18, quando os amigos de Daniel são colocados diante da obrigação de adorar uma estátua, um ídolo feito lá para o Nabucodonosor. E eles diziam o seguinte: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. A outra passagem está em Abacuque 3, 17 e 19, quando Abacuque olha tudo de ruim que estava acontecendo com o seu povo na sua terra. E aí ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Eu gostaria então que nós pensássemos um pouco a respeito disso no dia de hoje. Nós estamos então falando, não sofra só. O sofrimento é algo terrível na vida de uma pessoa. O suicida, via de regra, não quer acabar com a vida, mas quer acabar com o sofrimento.
quer acabar com o seu sofrimento. E hoje eu quero dizer para você isso, que Deus é maior, que nos bastidores do sofrimento, as motivações da nossa fé são confrontadas, mas o nosso amor pode vir à tona e a nossa confiança em Deus pode vir à tona. No sofrimento, nos bastidores do sofrimento, nós podemos fazer Deus sorrir. Eu gostaria que você pensasse em algumas coisas. Como o tentador tem te intimidado através do sofrimento e das adversidades? Porque ele pode fazer isso, nós vemos isso hoje. E o que Jó nos ensina através da sua postura diante do sofrimento? Qual é a sua resistência diante desse momento que você está vivendo? Eu quero convidar você a quebrar, deixar a palavra de Deus quebrar o seu coração, para que você possa entender e fazer a mesma afirmação. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Via de regra, nem eu nem você temos nada. Chegamos sem nada e vamos embora sem nada. E em terceiro lugar, qual é o alvo da sua fé? É o Deus da bênção ou é a bênção de Deus? E lembrar que nós, no sofrimento, nos bastidores do sofrimento, nós não somos provados além do limite, porque Deus nos conhece. Eu quero te convidar então a depositar a sua vida do jeito que ela está na presença do Senhor. Faça isso agora, para que você possa experimentar a presença, o cuidado, o amor, o consolo, a graça e a misericórdia e a bondade do Deus que nos abençoa. E não a alegria por causa da bênção que Deus pode dar. A maior bênção de Deus é Ele mesmo sobre nós. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua presença nessa hora. Nós te agradecemos pela alegria que o Senhor nos dá de podermos estar aqui agora para agradecermos e para declararmos que só o Senhor é o nosso Deus. Nós pedimos, Pai, que o Senhor coloque no nosso coração uma profunda expectativa do mover do Senhor, do Teu Espírito na vida de cada um de nós e nos dê uma profunda reverência pela presença do Senhor nessa hora. Eu oro nesse instante pedindo que o Senhor vá ao encontro de quem está sofrendo, levando alento, levando consolo, conforto e renovação das forças. Muito obrigado, Deus querido, por esse dia. Abençoa as nossas vidas durante a semana que começa e leva-nos em paz para os nossos destinos, para mais uma semana de lutas, mas de certeza do cuidado do Senhor em nossas vidas. No nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Quando alguém pensa em suicídio, ela quer matar a dor e não a vida. Setembro Amarelo. Esse é o mês que merece a sua atenção. O Brasil tem o maior número de depressão na América Latina. Muito triste, né? O pouco que você faz já é o mundo. A gente pode sim mudar essa realidade. E existe muito preconceito na depressão. Depressão não é frescura, não é bobagem, não é fraqueza, não é falta de fé, não é preguiça. Depressão é doença como qualquer outra. É preciso ser forte para pedir ajuda. Por isso, merece toda a sua atenção, todo o seu apoio e o seu respeito. E eu, Celine, e eu, Bettina, estamos aqui para ajudar. E chama apoio nessa causa. Estamos juntos nessa. Walked among the shadows, you wiped my tears away. I felt the pain of heartbreak, I've seen the brighter days. I pray prayers to heaven from my lowest place. I have held your blessings, God, you give and take away. No matter what I have, your grace is enough. And no matter where I am, I'm standing in your love. On the mountains I will mount my life to the one who
Espero que você tenha sido abençoado, que esse encontro de hoje tenha abençoado a sua vida. Espero que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração. Eu oro e peço ao Senhor que use a sua vida como instrumento para inspirar as pessoas ao seu redor a continuar vivendo na presença do Senhor, sabendo que Ele cuida de cada um de nós, que Ele nos ama e que nós não o buscamos pelas bênçãos que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Eu te convido então a participar durante o mês de setembro dessa campanha que está acontecendo agora, do Setembro Amarelo. Durante as semanas nós vamos realizar lives levando em consideração a prevenção ao suicídio. Então, que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tenha uma semana na graça e na paz do Senhor. Grande abraço.